E, mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para estarem hoje aqui e contarem-nos histórias das vossas vidas. De facto, a mulher é uma belíssima criação de Deus. As mulheres exercem vários papéis, como esposa, irmã, filha, mãe, vizinha, amiga, profissional, voluntária e muitos outros mais. E hoje queremos então conversar com vocês sobre muitos destes papéis que vocês têm desempenhado nas vossas vidas. E vamos começar pela irmã Lídia. Peço desculpa, se der para gravar, não te esqueça. Está gravando. Dona Lídia, conte-nos a forma maravilhosa e incrível de como a sua família chegou ao conhecimento de Cristo. Sei que é uma história espetacular, as irmãs ouçam com atenção. Eu contei a ela e ela achou. Eu achei maravilhosa. O microfone é todo seu, irmã. Eu sempre tive o desejo de contar isto à igreja, mas nunca contei. Apareceu esta oportunidade que eu achei uma coisa maravilhosa. Como Deus usa as pessoas mais simples que há para fazer o seu plano de salvação. Então eu vou contar a história. É que os meus avós eram de Trás-os-Montes e havia lá, em Trás-os-Montes, muito catolicismo, eles eram muito católicos, mas piedosos. E então, um dia, começaram a reunir muitos padres à volta daquelas aldeias, havia muitos padres naquela zona, e então, nessa altura, eles não faziam nada, iam para casa deles, porque havia 4 raparigas e havia 3 rapazes. Então, era um tempo todo divertido. Mas elas não pensavam o resultado que isto ia dar. O que é que aconteceu? É que um padre apaixonou-se por a minha tia mais velha, a primeira, mas ainda era uma jovenzinha, 17 ou 18 anos. Apaixonou-se por ela e ficou tão encantado, era uma loucura. Como é que agora vamos fazer? Não posso sair de padre para casar, senão ia preso, na altura. Na altura ia preso. E então, como é que nós vamos fazer isto? Andaram aos bilhetinhos, meses e meses, namoravam assim aos bilhetinhos, escreviam, ninguém descobria, era só por bilhetinhos. E então, chegou ao fim daquilo tudo, ele já tinha tudo pronto, preparou a ida para o Brasil, preparou o emprego, preparou a casa, preparou o bilhete para irem viajar, tudo. Combinaram tudo em segredo. E ninguém sabia de nada. Era para fugir. Era para ir embora. Resultado, quando no fim daquilo tudo, ele disse, quero falar com os pais e com a família. Então, quando juntaram a família toda, aquilo foi uma desgraça, foi como caiu uma bomba. Ele começou a falar para o pai, a dizer que nós estamos muito apaixonados, não podemos casar aqui em Portugal, pensámos ir para o Brasil e, portanto, queria que desse ordem de nós casarmos, porque não podemos casar aqui, já está tudo combinado, já tenho bilhete para irmos, já está tudo combinado. O homem, a minha avó começou logo a chorar muito, e ele também estava muito comovido, nem sabia o que dizer. E depois ficou tudo em silêncio, como caísse ali uma bomba, e depois disse para ela, então, e tu queres ir embora para longe? Nunca mais vês a tua família? Queres largar os teus pais e a tua família toda? E vais para longe? E então tu nunca mais nos vais ver? Tu queres? Ela ficou um bocadinho calada. E disse, quero. Quero, pronto. Quando ela disse quero, olha, aquilo, imaginam o que é que foi aquilo. Pronto. Uma grande choradeira. Logo foram, já estava tudo marcado, o avião e tudo. Lá foram. Chegaram lá ao Brasil, pela graça de Deus. A casa que ele já tinha alugado e tudo pronto, havia ao lado uma vizinha que estava todo dia a cantar hinos do cantor cristão. Até eu sabia de cor. E a senhora estava sempre a cantar. E ela ficava deslumbrada com aqueles hinos. Ela era muito piedosa também. E aquilo tocava no coração. E um dia foi ter com a vizinha e disse assim à vizinha,
a senhora podia me ensinar esses hinos? Onde é que a senhora aprendeu isso? Eu estou tão deslumbrada com aquilo que a senhora tem cantado. E ela disse, é que eu vou a uma igreja. E esta igreja, lá é que eu aprendi, e falou-lhe de Cristo. Pronto. E ela disse assim, e quer ir? E ela disse, e a senhora quer ir? E ela disse, eu queria, vou perguntar ao meu marido, mas o meu marido é tão meu amigo, deixa-me ir a todo lado. E então foi falar com ele disse logo que sim, pronto. Lá foi ela à igreja, converteu-se. Converteu-se e aquilo foi uma grande mudança na vida deles e em resultado disto tudo. Ela começou a pensar na família. Então agora eu sou crente, eu estou salva e os meus familiares vão todos para a perdição, vão todos para o inferno, estão enganados. Eu tenho que ir a Portugal. Falou com ele para ele arranjar dinheiro, naquele tempo, que era muito dinheiro, e ele arranjou dinheiro para ela vir a Portugal. E ela veio a Portugal e escolheu as férias das irmãs dela, que estavam a estudar em Bragança, no liceu. E então, ela sabia que elas estavam aqueles 3 meses de férias em casa. Ela foi para casa, precisamente, trouxe cantores, trouxe bíblias, trouxe toda a literatura que ela tinha para levar o Evangelho à família. E então, levavam, a minha mãe conta, era uma alegria, estávamos toda a tarde com ela, sempre, a ensinar-nos os hinos, a cantarmos os hinos, a explicar a Bíblia, a explicar o plano da salvação, a explicar tudo da palavra de Deus e a mostrar que estavam enganadas, essa história toda. Pronto. Em resultado, elas converteram-se em casa. Aquela família, menos o pai e a mãe, eu creio que não. Mas a família converteu-se toda. E então, ela ficou a pensar, sempre a pensar, que bênção eu tenho de ter vindo trazer isto à minha família. E ela disse, eles disseram, olha, então, vocês vão para o Porto, vão acabar o liceu, vão para o Porto, para a escola normal, que era para ser professoras. Vão para o Porto e lá no Porto vocês vão lá a uma igreja, procuram uma igreja evangélica batista. Diz ela, procura uma igreja batista. E então elas foram, só havia uma na altura, que chama-se o Tabernáculo Batista, que ainda hoje existe. E elas foram lá, imediatamente, foram logo batizadas, já estavam crentes. E então já sabiam os hinos, já sabiam tudo. E aquilo foi uma maravilha, que realmente, o que eu queria explicar é que dali saíram. Porque depois as minhas tias e a minha mãe casaram com pastores e daí dessa família temos 9 pastores na família, vindo só daquela mulher tão simples que anunciou o Evangelho. E às vezes a gente pensa assim, a gente não sabe transmitir o Evangelho assim, tão simples. E aquilo deu salvação. E depois, se esses pastores são 9 pastores, também anunciaram o Evangelho a outros. Exatamente, portanto... É realmente incrível, não é? Como é que Deus usou uma simples mulher, não é? Simples, desviou um padre, não é? Um jovem padre. Então temos aqui uma mulher humilde e simples do interior de Portugal, temos um jovem padre, temos uma vizinha, não é? Que cantava cânticos, não é? E portanto, Deus usa quem quer e como quer, não é? Não há dúvidas, e assim se converteu uma família e através dessa família muita gente, não é? Realmente é espetacular como Deus trabalha. Agora vamos avançar para a segunda questão, que tem a ver com um milagre que Deus operou na vida de 2 irmãos da Dona Lídia, creio que um irmão e uma irmã, não é? Que estiveram gravemente doentes e houve uma cura, não é? Conte-nos. Portanto, daí o que é que aconteceu? A minha mãe ia lá à igreja e o meu pai também ia e namoraram e casaram. Mas quer dizer, nessa altura também, o meu pai tinha apanhado uma doença dos pulmões porque andava na passeata de noite, era empregado bancário, mas de noite andava com os amigos, essa é outra história também, ele estava com os amigos toda a noite, apanhou uma doença de pulmões, ficou tuberculoso, e então gostava muito de ler, pôs-se a ler, calhou estar a ler em frente ao Tabernáculo Batista, ali, na mesma coisa no Porto. Ele sentou-se ali a ver aquilo tudo e a ler,
uma pessoa passou e deu-lhe um folheto. Uma pessoa deu-lhe um folheto. Eu até há tempos escrevi na revista quanto vale um folheto. O que é que aconteceu? Deu-lhe um folheto, ele começou a ler, ficou tão encantado com a palavra de Deus, e então chegou a casa, lembrou-se que a mãe dele tinha lá no fundo de uma mala, tinha um Novo Testamento. Ele começou a ler do Novo Testamento e foi à igreja em frente, logo ao tabernáculo. Chegaram lá, encontraram-se e casaram, pronto. E então, daí... E então, o que é que aconteceu? Mais uma coisa engraçada. Eles depois casaram e foram para uma terra chamada Liumil, que ainda hoje existe. Havia lá uma igreja pequenina, foi por onde os mandaram. Agora reparem, mandaram-nos para lá, para aquela igreja pequenina, tratar deles e dar-lhes de comer e tudo. Não havia salário. O meu pai viveu sempre muito bem. A minha mãe também diz que nunca precisou de dinheiro na vida, que não tivesse. Mas chegaram ali, casaram, dedicaram-se ao Senhor, ficaram sem tostão. Viviam à custa daquilo que as pessoas davam. E então, depois, naquela situação toda, tinham que fazer o culto com tal perseguição, havia perseguição. Tinham que fazer o culto sempre com a polícia. Tinham que chamar a polícia de Moimenta da Beira e do Tabernáculo, de outros sítios. Desculpem, não é Tabernáculo. Que chamavam a polícia de vários sítios para estarem ali a fazer o culto, porque até por baixo mandavam pedras para as pessoas para irem para o culto. E então uma perseguição tão grande que eles tiveram. E nessa altura o meu pai, depois de chamar a polícia, então houve um fogo muito grande na serra e aquela gente estava destruída, tinham lá todas as suas coisas boas para comer, não tinham nada, estavam desesperados. O meu pai saiu, aquele padre levantou o povo todo contra ele, o meu pai saiu dali de casa e foi apagar o fogo para o pé dos inimigos todos. Ele pensava, foi para lá, vão-me matar, mas ele foi. E aquilo foi a solução, que realmente depois daquelas perseguições terríveis que eles passaram, aquele povo virou-se todo ao contrário e dizia, pois o pastor protestante vem para aqui ajudar-nos ao fogo e o padre fica em casa. Então viraram-se ao contrário. Viraram-se ao contrário. Pronto, depois o meu pai foi para Tondela, pastor, foi para Viseu, e lá então depois os meus pais tiveram 7 filhos. Um morreu logo em bebé. E depois então houve 2 casos que aconteceram. Um foi a minha irmã Madalena, que muitos conhecem aqui, agora já morreu. A minha irmã tinha 3 anos e teve uma meningite e ficou, cega, surda e muda. E aquilo foi uma coisa tão horrível. Só havia um único médico em Viseu, não havia mais ninguém. E o médico veio, o meu pai lá foi a correr chamá-lo, e ele veio e disse, esta menina está morta, não tem hipótese nenhuma, só respira. Portanto, ela ficou, e os meus pais, coitada, a minha mãe chorava muito, a menina de repente ficou praticamente morta. As perninhas tesas, era todo o corpo, os olhos ficaram todos branquinhos, nunca mais, tudo era completamente cega. E então, depois daquilo tudo, aconteceu que os meus pais disseram assim, ela vai morrer, o médico foi lá outra vez, saber se havia alguma solução, e o médico disse, não há nada, ela só respira. O meu pai tinha visto um livro que fazia curas pela água, encontrou esse livro lá numas coisas. E então esse livro dizia que se a pessoa se sentar na água, encontra soluções para curar isto e aquilo e tal, água fria. E eles disseram um para o outro, os meus pais, se a menina vai morrer, vamos experimentar isto que está aqui neste livro, é um livro alemão. Foram experimentar, a primeira vez puseram uma bacia alta, eu lembro disso tudo, foi passado comigo. O que é que acontece? Puseram-se um de cada lado a pôr a menina na água gelada. E ela, que já não se mexia, estremeceu. Eles disseram, o meu pai disse, estremeceu, olha, vamos fazer outra vez. Outro dia fizeram outra vez. E ela foi melhorando, começaram já as perninhas a mexer, até que a pouco e pouco fizeram aqueles banhos sempre, até que ela ficou totalmente boa, já falava, já tudo, mas os olhos estavam todos ceguinhos, eu tinha tanta peninha dela, toda branquinha os olhos. Continuaram a fazer e finalmente ficou boa.
E então, o caso de que eu quero contar é tudo pela oração. Os meus pais, dia e noite, estavam em oração, sempre de joelhos, dia e noite, sempre a orar. Tu tens todo o poder, tu podes fazer isso. E fez mesmo. E o que aconteceu com ela, aconteceu com o meu irmão Daniel, que teve um ano inteiro com uma doença muito grave nos intestinos. O pastor Daniel, alguns conhecem, foi pastor aqui. Uma doença muito grave, que eu hoje penso que era doença de Crohn ou então cancro no intestino. Nunca mais... Ele praticamente também não existia. Deixou de comer, não conseguíamos meter nada à boca. Ele não comia nada, estava sequinho, só tinha olhos e a pele em cima do corpo. Um ano inteiro. Os meus pais choravam tanto com ele como com ela. E pediam ao Senhor, se for para o teu serviço, cura-o. E assim foi. Ele curou. Depois de um ano inteiro de sofrimento terrível que ele teve e nós também. Mas o Senhor curou e ele ficou perfeito. De um dia para o outro, começou a ficar melhor, Aquilo foi mesmo um milagre. De um dia para o outro, começou já a engordar e já a comer. Bem, está a contar tanta coisa. Eu tenho uma história comprida, é melhor ir para aqui. Não, realmente... É só milagres. Foram milagres mesmo. E da sua irmã foi mesmo porque a meningite, essas meningites é mesmo são mesmo fatais quando não são tratadas nas primeiras... Olha, está ali a Joana, não é? Estas meningites bacterianas, não é? Quando não são logo tratadas atempadamente, e aquilo é um cocktail de antibióticos que se faz. E não havia nada disso. E portanto, isso foi mesmo um milagre, completamente. Impressionante como é que realmente o Senhor tem poder para curar, não é? E pela fé no seu nome, muitos têm encontrado alívio para os seus males. Os seus pais foram os fundadores do lar evangélico da Maia, não é? É Maia. Como é que começou o lar? Portanto, foi na vossa casa que o lar começou, não é? Quer dizer, esta é outra história de milagre. O meu pai andava na rua a ver as pessoas pobrezinhas naquele tempo. As pessoas andavam descalças, andavam mal vestidas, as criancinhas. E o meu pai andava a sofrer. Aquelas crianças, quem me dera arranjar uma casa para meter estas crianças. Dá-me uma casa onde eu meto estas pobrezinhas crianças só aqui a chorar na rua, com frio e fome. E então depois, um dia, eu vou à procura de uma quinta. E depois o dinheiro há de aparecer, o senhor vai mandar. Arranjou uma quinta muito boa. E então depois foi ter com os amigos a contar a história. E agora quero o dinheiro, pedem-me 800 escudos nesse tempo. Pedem-me 800 escudos, não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar o aluguer? Olha, nós emprestamos o dinheiro. Pronto. Emprestaram o dinheiro, começou assim. Pronto. No fim de contas, começou a correr que havia um lar evangélico, mandaram de várias igrejas pessoas para lá e aquelas coisas todas. E onde é que havia o dinheiro? E para a roupa das crianças, para as crianças comerem, para tudo, não havia nada. E então era só em oração, os meus pais sempre a orar e eu já jovem com eles e estávamos ali todos à espera daquele dia do que vinha, outro dia, sempre. Depois havia muitas coisas que não dá para contar, mas uma das coisas era, a minha mãe disse para o meu pai, amanhã tenho que dar a comer a estas crianças todas e só tenho uma couve. Vamos lá para a sala de oração, tínhamos a sala de oração. Fomos lá para a sala de oração e orámos, ó Senhor, não temos nada para dar. Então, o meu pai acabava sempre de orarmos, ia logo à caixa do correio, sempre. Foi logo à caixa do correio, estava lá o dinheiro baixo do que era preciso para o outro dia. Cada dia o Senhor ia mandando, cada dia. Ou, às vezes não havia mais nada, também foram lá para cortar a luz. O fogão era elétrico, para fazer comida. Foram lá para cortar a luz. E a minha mãe, eu vou contar só 2 ou 3, senão ficava aqui toda a tarde. Então, o que é que aconteceu? Foram lá para cortar a luz e a minha mãe começou a chorar à porta e a dizer, venho aqui para cortar a luz. E a minha mãe, senhor, isto é uma casa de crianças, tenho que dar de comer às crianças, até preciso do fogão.
E olha, o senhor vai lá dar uma volta, vá com todos para ali fora, vá. E que no fim de tudo, quando despachar com todos, venha cá ter connosco, que a gente já tem o dinheiro. E assim aconteceu. Quando realmente ele foi para cortar a luz, já não cortou porque ela já tinha o dinheiro, pronto. E como isso, havia montes milagres constantes cada dia, sempre. E agora só uma última. A minha mãe já estava muito doentinha, já agora mais tarde, já estava muito doentinha do coração e de gasta, porque já tinha criado tantos filhos e depois ainda foi de criar aquelas crianças todas. E então a minha mãe estava tão gastinha e já estava doentinha. E um dia foi ter com a minha irmã Isabel, que a minha irmã Isabel é que fazia a contabilidade do lar. E então ela foi lá ter com ela, tinha uma rima de fatura, coisas para pagar. Era a padaria, era a mercearia, era tudo. Tinha aquelas contas todas para pagar. E ela então, a minha mãe disse para a minha irmã, mostra-me cá as contas para pagar. E ela disse, mamãe está muito doentinha, não vou mostrar as contas. A mamãe fica mais doente, não vou mostrar as contas. Não, mas mostra-me as contas, filha, mostra-me. A minha irmã lá deixou. A minha mãe pôs as mãos em cima das contas, orou o senhor com tanta fé, chorou. E ao outro dia veio mais dinheiro com aquilo todo para pagar. É que aquilo foi uma coisa tão impressionante. Quando eu soube daquilo, que eu já estava cá, fiquei tão impressionada que ainda veio mais dinheiro do que era preciso para pagar as contas todas. E muitas vezes era assim, tantas vezes, tantas, que realmente eu não podia hoje viver sem ter esta fé, a ver isto tudo. Eu vi. Tenho aquele que eu chamo meu filho da Inglaterra, foi criado lá no lado desse pequenino, e então ele diz, ninguém me contou, eu via os milagres acontecerem quando não havia comida para outro dia, e o Senhor mandava sempre. Portanto, daí também vieram tantos pastores e missionários que foram convertidos lá no lar evangélico. E sobre isso havia muita coisa para contar. Não pode ser? Pronto, realmente ficamos sem palavras ao ouvir estas histórias. Após ter casado com o pastor João Rosa de Oliveira, estiveram em 7 igrejas diferentes, tendo inclusive sido fundadores da igreja de Viana do Castelo, não é? E Rio de Moro também. Rio de Moro e Mãe Martins também. Conte-nos as experiências marcantes que tiveram na evangelização destas pessoas do Minho. Portanto, sei que lá também crentes eram perseguidos nos seus locais de trabalho e também até as crianças na escola sofriam perseguição. A Dona Lídia também recebia às vezes crianças em sua casa, não era? Para ajudar a estudar. Tinha que estar a ensiná-las em casa para elas serem boas alunas, senão na escola ralhavam, gritavam e batiam-lhes. E então, quando lá chegaram não havia crentes nenhuns, não é? Quando lá chegaram a Viana do Castelo não havia... Nenhum crente, ninguém. E como é que foi o início? Então, tínhamos ido chamar... Quando a gente se casou, fomos para Valença. E a igreja também não tinha ninguém. E então convidámos para ir lá para Valença. A convenção é que disse para irmos para Valença. Fomos para lá, mas lá não havia ninguém. E então o meu marido foi lá atrás, sabia que era uma igreja que tinha tido gente, e foi lá atrás aos registros todos e andou a ver muita gente que estava afastada que tinha estado na igreja. Fomos visitar aquela gente toda, um a um, dali a pouco já tínhamos crianças, já tínhamos muita coisa, graças a Deus. E então, entretanto, fomos abrir a igreja, então fomos morar então de Valença, fomos morar para Viana, e então também fomos para começar o culto. Fizemos as obras, a convenção ajudou a fazer as obras para começar a casa de oração. Mas depois era o meu marido a pegar, eu a tocar, e uma senhora, muito nossa amiga que morava por cima, que ia para a porta para cascar nas pessoas que iam lá ver, quem entrava iam fazer queixa. E ela depois uma vez apanhou lá uma senhora e disse, se eu vejo aqui mais a senhora a vigiar quem é que entra aqui, a senhora vai ver que eu dou-lhe uma sova. E então, resultado, era um a entrarem também, e o meu marido era muito evangelista,
e já ia antes de sair de manhã, fazia o seu culto e depois ia sair. O que é preciso para comprar? Que é para eu falar com as pessoas. Ia a uma loja, não comprava no mesmo sítio, ou queijo ou manteiga, não comprava no mesmo sítio. Há outra diferente, sempre para falar. E então, a pouco e pouco, as pessoas foram indo à igreja e foram se convertendo. Então, também, depois, essas pessoas que estavam nos empregos, eram tão perseguidas, porque se elas entrassem na igreja, outro dia já estavam a saber que iam lhe tirar o emprego. De maneira que foi preciso muita oração para nós conseguirmos realmente que as pessoas ficassem, porque elas estavam atemorizadas. Então depois veio o núcleo, andou a fazer uma distribuição de literatura por o Minho todo, por o Alto Minho todo. E então, nessa altura, mandaram os folhetos para nós, para o pastor, mandaram dizer para o meu marido se ele queria ficar com aqueles nomes todos. Esta história também é bonita. O meu marido ficou... O meu marido ficou com os nomes todos. Então andávamos sempre para aquelas aldeias, cidades, vilas e aldeias, a visitar aquela gente nas casas. E então as pessoas recebiam muito bem. E então o meu marido era tão comunicativo, começava logo a explicar o Evangelho, a salvação e aquilo tudo. E nós, longe de nós pensarmos o resultado disto, porque depois, mais tarde, então, chamaram-nos para virmos para aqui. Ainda orámos bastante antes de vir, que não queríamos vir, porque ele gostava tanto daquele trabalho. E às vezes era subir a montes. E aí, quando era para subir aos montes, não, tu não vais, ficas aqui no carro, eu é que vou. Ele é que subia lá para os montes, que havia lá uma casa isolada, até essa casa se tinha que ir. Então, tenho que resumir. No fim de contas, o que é que aconteceu? Quando... viemos para Lisboa, uma vez houve uma reunião das igrejas todas. Houve uma reunião das igrejas todas aqui em Lisboa. E nós tivemos a alegria de... Chega um casal a nós e dizer assim, a gente não conhecia, nós conhecemos muito bem o pastor foi que foi à minha casa falar do Evangelho. E depois ele disse assim, desde que o Senhor falou, nós sempre pensámos em Jesus. Se a gente viesse para Lisboa, estávamos a pensar em ir, íamos logo a uma igreja. E fomos a uma igreja, agora somos crentes. Depois também, uma menina que assistia à escola dominical no tempo de Viena, ia para umas amigas para ir à igreja. Engraçada, a criança já gostava de ir à escola dominical. E ela fugia dos pais, então dizia que ia brincar com as primas, que era para ir à nossa igreja. E assistia à escola dominical, à escola dominical que eu dava, das crianças. No fim de contas, a menina desapareceu, nunca mais... Eu tinha tanta pena daquela criança, estava tão atenta sempre, nunca mais a vimos. Afinal de contas, vieram para Lisboa. Estavam aqui a morar na zona na linha do Oeste. E então, ela ouviu na escola dominical, mas já é alma que é para o Senhor. Chegou aqui e foi à procura de uma igreja, apareceu numa igreja de irmãos. E ela foi para aquela igreja e ficou ali sempre até que se batizou. Já era jovem e batizou-se. Depois houve uma reunião assim também, qualquer de nós todos, os pastores. E chego lá, ela principalmente, chega lá, abraça muito, já uma mulher, e eu, quem é? E ela disse assim, eu sou a sua aluna da escola dominical, mas eu nunca deixei o Senhor, eu era tão pequena, mas só pensava que queria ouvir falar mais de Jesus. E então ela disse, agora vou-lhe dar uma novidade, este senhor que está aqui é o meu marido e é pastor daqui desta igreja. Isto mostra que o Senhor sempre usa meios de converter as pessoas, não é? De salvar as pessoas. Exatamente, irmã. Aqui já estamos aqui na reta final, mas não podíamos terminar sem falarmos, e a Dona Lídia também pediu para falar um pouco sobre isto, do que foi a passagem do pastor João Rosa de Oliveira pelo IPO quando esteve doente. Portanto, foram 5 anos, não é? Em que o pastor João ia receber os tratamentos para a sua doença e testemunhou a todos os profissionais de saúde que contactaram com ele, não é? Até
As enfermeiras, penso que tinham também as fotografias, não é? Das flores, com a mensagem por trás que o pastor escrevia. E também quando os médicos falavam com o pastor João sobre, não é, como é que iria ser o tempo de vida e assim, o pastor João sempre respondia que não tinha medo, não é? Não tinha medo de morrer porque sabia para onde ia. Conte-nos mais um pouco do que foi esse tempo. Ele depois adoeceu, ficou mal, como sabem, e logo ficou muito mal, logo fomos ao médico, disseram, ele está muito mal, e eles disseram, lá em Lisboa, àquele hospital que fomos primeiro, disseram, olha, este senhor, disseram para mim, olha, o seu marido vai morrer porque ele está todo contaminado. E então ele disse assim, então não faz mal, pronto, é assim, já trabalhei muito e agora já posso morrer, pronto. E ele já pode morrer, o médico. Então o senhor está assim tão calmo para morrer. Olha, ele aproveitava logo a ocasião. E então, pronto, testemunhou. Entretanto, depois mandaram para o IPO e então lá ele deu testemunho. Eram as administrativas, eram as enfermeiras, eram os médicos, toda a gente o conhecia. E aquelas coisas que ele escrevia, toda a gente sabe que ele fazia, depois de se reformar, tirava fotografias e com aquelas fotografias todas, por trás escrevia sempre mensagens. Quando ia para a fisioterapia, então lá na quimioterapia, quando estava na quimioterapia, coitadinho, ele teve muitos sofrimentos ao princípio, ele estava tão mal, deram-lhe aqueles sofrimentos mais fortes para ver se conseguiam travar a doença. Então aquilo foi terrivelmente, uma coisa horrível, que eu só aguentei por causa da fé que eu vi sempre nos meus pais. Porque passei noites e dias inteiros, principalmente noites, sem nunca ir à cama, nem um dia, porque não era possível. Ele sofria tanto. Os tempos primeiros foram fantásticos, de sofrimento, mas quer dizer, tive tanta ajuda da Igreja de Queluz até ao dia de hoje, nunca posso esquecer tudo que a Igreja de Queluz nos fez, que sempre estiveram prontos a ajudar-nos, a levar-nos ao hospital, e nem, às vezes ele estava muito mal e era preciso às 3 da manhã, o meu irmão é que ia sempre, isso devo sempre à família primeiro, que sempre trataram de nós, mas o meu irmão muitas vezes estava em trabalho, não estava cá, eram as pessoas da igreja que iam, e até ao fim, que depois ele fez operação ao fígado muito grande, teve lá um mês muito mal, e a mim... Houve irmãos daqui da igreja que a mim me levaram sempre que eu ia todos os dias, tinha que trazer a roupa e levar ao outro dia, e levaram-me sempre. E tenho uma dívida de gratidão à Igreja de Queluz, que até eu morrer nunca me esqueço, porque até eu ter memória, porque foram fantásticos a cuidar de nós. Mas quero dizer, neste aspecto, o meu marido deu um testemunho tão grande, até o nosso médico dizia assim, o que o tratou até ao fim, disse assim, o senhor, eu hei de fazer um álbum, vou fazer um álbum de todas as coisas que o senhor já me deu e eu vou para casa ler aquilo que o senhor sempre me dá. E tenho mais histórias que eu contei assim daquela senhora, que é uma pessoa que recebeu o testemunho dele e que sempre estava a ler todas as coisas que o meu marido deixou. Contei à irmã que, quando depois do meu marido morrer, fomos a Lisboa, ao Monte Pio, e então foi com o meu sobrinho Samuel, e ele disse, vimos aqui por causa de um senhor assim. Ela disse, eu conheço esse nome, não estou lembrada, mas sei quem é, muito bem. E então depois o meu sobrinho me mostrou a fotografia, e ele disse, esse senhor, não quero saber, eu até choro quando penso nesse senhor. Então chega aqui em julho, e o meu marido morreu em novembro, chega aqui em julho e diz assim, eu venho tratar de tudo para a minha esposa, quando eu morrer, eu vou morrer muito brevemente, que é para quando eu morrer, ela ter tudo tratado e não ter nenhuma preocupação. E ela ficou muito espantada de dizer assim, eu vou morrer, e ela ficou assim, o senhor sabe que vai morrer, está a dizer agora que vai morrer? Porquê? O senhor, como é que sabe que vai morrer? Pronto, ele começou logo a falar do Evangelho e tal, e aproveitou logo a ocasião. E então, já levava, quando foi para lá, nem sabia o que ia acontecer isso, mas já levava uma pasta cheia de folhetos, Novos Testamentos,
aquelas coisas todas que ele sempre dava. Coitadinho, já estava doente, ainda ia para o núcleo, vi carregado de literatura para dar, sempre a dar, na rua, em todo lado. Um dia destes, eu fui ali aqui a uma loja, um restaurante aqui nos Quatro Caminhos, e eu dei-lhe um calendário daqueles que os irmãos ucranianos me deram, que andei a dá-los por aqui, a fazer assim um bocadinho, imitando o meu marido. E depois então, dei-lhe o calendário e ela vai assim: a senhora não faz ideia o que o seu marido me dava quando vinha aqui. Ele raras vezes entrava aqui, que ele nunca veio aqui almoçar. Mas apanhava-me aqui às vezes e dava-me tantas coisas que tenho lá do Evangelho que ele me dava. E então eu passei a ir à procura de uma igreja, que eu moro ali para cima, para o Pendão, andava à procura de uma igreja. Mas ia lá, mas não gostava muito. Entretanto, eu soube que a Dona Luísa, não estão Carlos do Rio de Moura, a Dona Luísa, a empregada da Dona Teresa, que conhecia a do Rio de Moro. E no outro dia, quando foi o aniversário da igreja do Rio de Moro, eu fui lá. Eu convidei essa senhora. E a Dona Luísa também a tinha convidado. E quando lá chegámos, ela ia sentar num lugar. Entra na igreja, a igreja estava quase vazia. Vê-me a mim, fica tão contente, foi para o pé de mim. E ela disse-me assim, eu disse assim: a senhora mora aqui? Moro. Então tem aqui uma igreja, porque não vem? Moro aqui pertinho, venha à igreja. E ela disse logo: de hoje em diante vou sempre à igreja. No outro dia encontrei-a, disse que estava a frequentar o Rio de Moro. Lá tinha aquele, tinha deitado a semente. É assim. Muitas vezes ele não viu a semente, mas Deus viu. Exato, não viu os frutos, mas lançou a semente. Exatamente. É verdade, é isso. E realmente eu fiquei impressionada como, mesmo estando muito doente e fraco, não é? Porque toda a gente sabe que estes tratamentos são muito agressivos, o pastor João ia buscar forças a Deus, não se deixava abater e, no fundo, ele foi uma prova de como é possível viver sob intensa provação e ainda assim se alegrar em Deus. Ou seja, ele usou o seu sofrimento para falar de Jesus. Isto é uma coisa incrível mesmo. Portanto, em jeito de conclusão, se o apóstolo Paulo escrevesse hoje uma carta à igreja de Queluz, certamente usaria as mesmas palavras que usou em Romanos 16, 3 e 4. E se as irmãs me permitem, vou substituir 2 nomes nesta passagem. E ficaria assim então: as minhas saudações a Lídia e ao João Rosa, meus companheiros de ministério ao serviço de Jesus Cristo. Eles arriscaram a sua própria vida. Por isso, estou-lhes muito grato. E não só eu, mas também todas as igrejas onde serviram. Obrigada. Muito obrigada. É impossível não chorar. Minha querida, vamos para si agora. Agora, desculpe só, a respeito dela, quero dizer, estes irmãos foram incansáveis também. Também, sim, sim. São os vizinhos, então, vamos. São os vizinhos maravilhosos, cuidam de mim. A dona Aline, quando vê a janela fechada, vai logo ver, mandou o filho lá um dia destes, vai ver se a irmã lá está doente. Sempre a cuidar de mim a toda a hora. Então foram uma maravilha. Olha, esta exato. Família. A irmã já tocou aqui na segunda pergunta. Já. Dona Alina, conte-nos como é que chegou ao conhecimento de Jesus, tanto se era a sua família, que já era crente. Conte-nos um pouco da sua história de conversão. Muito boa tarde a todas. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a Joana e acho que a todos pelo convite. Sabe, eu quando comecei a pensar, mas Senhor, quem sou eu para falar da minha vida? E do lado de Dona Lídia, quem sou eu? Eu sou ninguém, mas o meu Senhor é grande, por isso estou cá hoje. Todos conhecem Dona Lídia há anos e anos. Eu digo pouca coisa sobre mim.
Eu sou, em ucraniano, sou assim, Alina Bodianchuk. Se dizer a verdade, não sou Bodianchuk nenhuma, porque esse apelido é do meu marido. Do meu pai sou Andrushak. Eu acho que uma coisa parece traição, não é? Pois, deixa largar o apelido de pai e passar para o apelido de marido, mas assim que funciona e mais fácil para os portugueses. Imagina juntar todos os apelidos. Quem consegue pronunciar aquilo, né? Eu sou a criança mais velha de família de 5 crianças. Nasci numa família descrente naquela altura. Pela minha profissão, sou professora primária. Eu comecei a namorar com o meu marido com os meus 14 anos. Só para meninas, só queria confirmar. Ele, quando viu-me primeira vez, logo perguntou: queres namorar comigo? Eu digo, sei lá, vou perguntar à minha mãe se ela deixa. Ele veio o dia a seguir e perguntou, então deixou? Pronto, de vez em quando podes vir, mas ele realmente apareceu 3, 4 vezes e depois foi para a tropa, foi para o Afeganistão, 2 anos e tal estava lá, depois voltou, namoramos mais um ano e eu casei com os meus 18 anos. Com 19 já tinha o meu rapazinho, o meu Bogdan, primeiro, depois tinha mais uma gravidez que acabou com 7 meses e meio, depois Mariana e depois o Alexandre Sasha. Pronto, estão todos cá. Bem, então nós dizemos, se por exemplo há crentes que eu primeiro queria também confirmar, eu não frequentei nenhuma aula de português, por isso, pronto, se alguma coisa eu digo mal, perdão-me, está bem? Pronto. E, há crentes que vão de geração para geração, de geração para geração. Eu sou crente sem raça, vamos dizer assim. Nós dizemos assim, uma brincadeira, sem raça. Os meus avós foram crentes, só que nunca nos testemunharam. Também, quer dizer, foi difícil dar testemunho naquela altura, com as prisões e multas. Quem sabe mais ou menos a história da União Soviética, foi muito difícil. Mas tenho certeza absoluta que oraram por nós. Certeza absoluta, senão eu não estava cá hoje. E primeiro que se converteu de toda a nossa família numerosa foi o meu marido. Não vou falar muito para não vos cansar com pormenores, porque é uma história longa, e ele sempre falava comigo sobre o Evangelho. Eu até 2 vezes fui para a igreja e achei uma grande seca. E sou sincera, eu digo, ai meu Deus, aqueles pregadores já de idade nem não são capazes de ler como deve ser, e eles, eu sou professora, eles vão me dizer, isso, e o meu marido, eu digo, assim, como olhos a brilhar, a ouvir, eu digo, ainda falta muito, meia hora. Meu Deus, meia hora. Mas pronto, aguentava por respeito do meu marido. E ele estava a ler Bíblia todos os dias. E eu queria falar com o meu marido. Ele sempre a ler Bíblia, Eu digo, sabes que amanhã vai chover? Sabes que a vaca da vizinha já tem bebê? Sabes que ele depois virou-se. Sai daqui, Satanás. Sabe, ele, coitadinho, naquela altura, percebeu que realmente Satanás não deixava ler Bíblia. E eu digo, bem, boa, até agora eu era sua esposa. Desde que começaste a ir para tal igreja, pronto, peguei a almofada, vou dormir para a sala, pronto. Não vais dormir como Satanás. Acabou. Foi assim.
Bem, mas ele falou com muita paciência, falou comigo sobre o Evangelho e ele disse, Aline, veja lá o que é que está escrito aqui. 2 vão estar na mesma cama. Um vai para o céu e outro fica aqui. E, sabe, eu, dentro do meu coração, eu tinha um medo, um grande medo. Ai, meu Deus, se eu fico e ele vai. Mas eu digo, eu também, eu digo, desculpe, isso não é meu, não é para mim. Eu não fiz aborto nenhum, não dormi como os outros homens, não fiz nada assim até os meus 18 anos e eu sou pecadora. Mas porquê? Explica-me porquê eu sou pecadora. Ele tentava, como na altura ele sabia explicar, tentava de explicar-me porquê e o que é. Ainda não se converteu naquela altura, mas estava muito próximo ao Senhor. E eu não sei se consegue, eu até pensava, vou contar esta história, mas tenho que contar porque faz parte da minha história da vida cristã. Sabe, quando caiu a União Soviética, nós passamos muitas dificuldades e até durante a noite desligaram a luz para poupar, que poupança à noite, mas pronto. E o meu marido sempre, eu nunca me levantava para tomar conta dos meus filhos à noite, sempre o meu marido. E pode imaginar uma noite que não há luz, bebê a chorar, criança a chorar, e o meu marido não se mexe. Yuri, não estás a ver que a rapazinho chora? E ele, nada. E eu depois fez assim, meu Deus, ele não está. Sabe, eu já comecei o meu cabelo a mexer. Eu fiquei sentada. E comecei, Yuri! Nada. Eu fiquei toda arrepiada, toda. Mas no nosso caso de banho é fora de casa, somos da aldeia. Eu digo, se calhar saiu para a casa de banho. Saiu. Eu corri, sem luz, sem nada. E comecei, Yuri! Nada. Irmãs não podem imaginar o meu susto que eu apanhei. Eu digo, pronto, é vinho, pronto. Ele bem me avisava. Bem me falou que 2 vão estar na mesma cama. Um vai e outro fica. E sabe, eu ajoelhei-me onde estava e digo, Senhor, eu sei que já é tarde. Eu sei que ele já foi e eu fiquei aqui. Senhor, ajuda-me, salve-me, oh Deus. Eu não quero ficar cá, não quero ir para o inferno. Não quero. Amém. Abri olhos, o meu marido apareceu. Sabe o que é que aconteceu? Que nós, como temos terreno e um senhor não podia durante o dia lavrar o nosso terreno e ele, pronto, à noite estava a fazer este serviço e eu nem ouvi, nem dei por aquilo quando o meu marido saiu. Mas sabe, eu acho que mesmo o Senhor deu esta situação que eu percebi que não há coisa pior na vida do que ficar para sempre, sabe? E pronto, eu não sou assim muito, não era muito fofinha, que acho que logo o dia a seguir já fui para a igreja. Eu digo, está bem. Eu digo para o meu marido, bem, eu percebo que é um horror ficar para o inferno, mas pronto, pode ser que venha um pregador daqui, e vem um coro daí, não sei de onde, e pode ser que toca no meu coração, e depois eu vou, tem que ser, eu percebi que tem que ser, mas pronto, eu estava à espera uma mensagem extraordinária, um coro fora de normal e não sei o que é. Mas não é assim que aconteceu. Foi um culto simples, sabe? Nas aldeias, naquela altura, a maioria das pessoas foram pessoas mais idosas, mas começaram a cantar um coro
que Jesus morreu no teu lugar, não é um coro, um hino, que Jesus morreu no teu lugar. E eu já não estava à espera nenhum pregador do Kiev, nenhum coro de não sei de onde. Eu percebi que Jesus morreu por mim. Se alguém nos faça uma coisa boa, ou até dá uma boleia, nós já ficamos gratos, não é? Mas Filho de Deus morreu no meu lugar e eu vivo, parece que não tem nada a ver com isto. Pronto, e aquele dia foi dia 7 de julho de ano 96 e estou muito grata ao Senhor que Ele me salvou. E muito grata pelaquela situação que mostrou-me que isso não é brincadeira. Não é brincadeira, é assim que aconteceu. Pronto, e desde lá, pronto. Desde já, pelo seu testemunho, gostei muito de ouvir. Então, e depois disso, quando vocês vieram então aqui para Portugal, já vieram então como missionários, correto? Conte-nos como é que começou aqui a igreja ucraniana aqui em Queluz. Eu só queria explicar muito breve como os ucranianos, russos, moldavos apareceram aqui, em Portugal. O meu marido disse, quando ainda estudava na escola, e viu um mapa, e viu um Portugal no fim do mundo. Um país tão pequenito. E ele disse, não era melhor juntar para como a Espanha? O que é que está a fazer esse país tão pequenito? Mas pronto, a maioria, todos ucranianos, russos, apareceram cá em ano 99, 2000, 2001. Porquê? Porque naquela altura se fazia muita obra por causa do campeonato 2004. E Portugal precisava muito mais de obra, não é? E nós, naquela altura, o meu marido já era pastor na igreja, na aldeia. Mas na Ucrânia, pronto, até agora, em vários sítios é assim, os pastores a igreja não sustenta o pastor. Nós, os dois, trabalhamos na escola. Os professores, o meu marido é professor de educação física. E pode crer, meio ano não recebemos nada. Durante meio ano, nadinha. Pronto. E nossa diretora disse, agora vamos ver quem é professor verdadeiro e quem é professor só para ganhar dinheiro. Pronto, foi assim, passamos essa altura. E quando apareceu essa hipótese de ir para Portugal, nós não é porque nós passamos muita fome, também passamos de vez em quando, mas tivemos dívidas e construímos nossa casa e não tivemos hipótese nenhuma de ganhar nada lá eu não digo para ganhar, para devolver aquelas dívidas que tivemos. E como cá em Portugal estava um senhor, pronto, um parente do meu marido, não interessa. E pronto, meu marido pediu a igreja para deixar ir um pouco para Portugal. E foi. E como, claro, primeiro ele frequentava a igreja em parede, não é? E como uma pessoa crente, com tantos ucranianos à volta, não podia de não testemunhar, de não falar sobre Deus. E naquela altura cortaram os papelinhos, depois escreveram de mal convites e mostraram o filme Jesus. E muitos ucranianos, russos, moldavos, que tiveram tanta fome e tanta sede de comunicar em língua materna, vieram, começaram a organizar já naquela altura.
E com o pastor Daniel Pascoal, ele ajudou muito, muito. E ele, não sei, eu já se calhar ouviram aquilo que o pastor disse. O meu marido agradeceu, pastor, muito obrigado pelo apoio, por tudo. Ele disse, Yuri, esta casa não é minha. Casa não é dos diáconos, a casa é do nosso Deus, por isso também é vossa. Podem ficar cá à vontade. E pronto, e eu naquela altura fiquei com 3 filhos. O meu Sasha nasceu quando o meu marido estava cá em Portugal. Fiquei com 3 filhos lá. E passando 15 meses, o meu marido quis voltar para casa. Pronto, e além de devolver aquilo que devemos, nós conseguimos instalar gás natural na nossa casa. Não sei essa palavra. Pois. E até compramos um carro. Até aquela altura tivemos um transporte, bicicleta, mas até conseguimos comprar um carro. Pronto, e meu marido disse, não temos dívidas, temos tanta riqueza, vou para casa. E o pastor Daniel falou com o meu marido, tanta gente, ucraniana, russa, nós não conseguimos alcançar estas pessoas por causa de barreira de língua. Não quer trabalhar, precisamos de alguém que trabalhe com estas pessoas. E eu disse, sim, precisa, mas eu vou para casa. Tem que orar e Deus vai mandar alguém quem vai trabalhar com estas pessoas. E pronto, agradeceu por tudo e voltou para a Ucrânia. Nunca viu o seu filho, não é? Ele, na altura, Sasha já tinha 10 meses. E passando 2 meses, não, 1 mês só, quando ele voltou, telefonaram daqui, não, agora sou sincera, não sei dizer quem telefonou, que a igreja fez oração e Deus nos mostrou que tu tens de voltar e trabalhar cá em Portugal como ucranianos, russos, como todos os compatriotas. E Yuri ficou pronto, assim, com boca aberta, que já temos tudo para viver lá, já tudo de casa, temos poço, temos gás natural, temos carro, tenho 3 filhos. Mas ele disse, eu temo a Deus, e por isso primeiro voltou Yuri, e depois, quando estava Batista, está cá Adelaide, que ajudou-nos tanto nisso, muito. E depois, quando estava Batista, fez convite para mim e para filhos, para nós vir. E eu pergunto, o meu marido falava por telefone, disse, eu digo, então, onde nós vamos viver? Não, antes de convidar, primeiro vai Yuri e depois convidamos a família toda. E eu digo, então, onde nós vamos viver lá? Sei lá. E crianças, como escola? Existem só escolas portuguesas? Também não sei. E por que meio vamos viver? Não sei. Pronto, então vais tu, nós cá, como crianças, ficamos cá, vamos orar por ti, por teu trabalho, que Deus te abençoe, nós ficamos aqui à tua espera. E pronto, e quando o meu marido, eu imaginava assim, porque para mim, porque primeiro, só para saber, vieram só homens, depois segunda onda, vieram mulheres, e só terceira onda, os filhos. Não foi assim todos juntos. Por isso, eu nem imaginava. O meu rapaz acabou o 5º ano. E agora o que é que vai fazer lá, o Bogdan? E ele disse, eu não sei nada, mas o Senhor proverá. Por isso, temos que confiar a Deus. E em fevereiro, dia 9 de fevereiro, mesmo nos meus 30 anos, já tenho 48, viemos todos para Portugal. E Portugal é o meu amor do primeiro olhar. Lá, nós quando...
Primeiro, nós saímos da Ucrânia com fevereiro, tanta neve, tanto frio, 20 abaixo de zero, e viemos para cá, laranjas. Eu, primeiros dias, pensava que continuo a dormir ou coisa parecida. Como é possível? 5 horas de avião e laranjas, limões. E claro que a maior riqueza de Portugal não são laranjas, nem azeite, nem mármore, é povo. Eu gosto tanto dos portugueses. É um povo tão aberto, acolhedor. É um povo extremamente simpático. Que Deus vos abençoe ricamente. E eu acho que tem que ficar cá quem gosta de Portugal. Quem não gosta, sempre falamos assim como ucranianos, russos. Quem não gosta tem que voltar para a terra. Tem que ficar cá quem gosta, que tem respeito, e que gosta este povo, gosta da língua, gosta de tradições, gosta de tudo. E pronto, e desde fevereiro de 2002 estamos cá. E graças a Deus, os caminhos do Senhor não são como os nossos. E pronto, e desculpa de falar tanto. Irmã. Obrigada. É verdade, é verdade. Pronto, realmente eu tinha aqui uma pergunta que falava sobre isso, não é? Dos dons que o Senhor lhe tem dado, não é? E que a tem ajudado no ministério. Portanto, já vimos que é uma mulher com muita energia, muita garra, uma esposa. Força. É realmente que desde primeiro dia que o meu marido ficou como missionário cá em Portugal, ele estava cá em Queluz. Estamos pela mesma morada, Rua Marshal Gomes da Costa, número 3, segundo andar. Pois é. E eu lembro os nossos primeiros dias, sem perceber nada. O pastor sempre queria ensinar os meninos português, sempre perguntava, por exemplo, parava a Sasha e perguntou: tu és menina ou menino? E ele assim: tu és menino. Pronto. Depois tu és feio ou lindo? Ele assim: tu és lindo. Pronto, então o primeiro professor de português foi o pastor João Rosa Oliveira. Vocês nem imaginam o barulho que nós fazemos para estes nossos... Fazíamos para os nossos queridos vizinhos. E nem nós imaginávamos. Até uma vez o meu marido foi ver futebol para a casa de Dona Lídia e depois... E o meu marido nunca ouviu, não é? O que é isto? E Dona Lídia disse: normal, sempre é assim. É sempre assim. Pois é. E depois para acrescentar este barulho, apareceram os meninos da minha irmã Ludmila, e Dona Lídia disse: eu já bem conheço os passinhos dos seus, da sua irmã, e depois mais de uma irmã da Júlia. Pronto, já sabia quem está em casa. Pronto. E o meu, mais uma história sobre isto. Os meninos sempre a varrer a escada foram os dois, varrer e lavar, desde o primeiro dia. Pois tem que fazer alguma coisa, não é? E desde os dois, porque sabe, varrer, é para mais segurança, os dois varrer, depois os dois lavar. E eles varrendo, mas quando se aproximaram à porta de Dona Lídia e a pastora Oliveira, começaram a fazer assim, com vassoura, tipo sem querer. E depois pastor abrir a porta. Ai, os
meus lindos trabalhadores. Merece chocolatinho, merece chocolatinho. Pronto, sempre foi assim, tão queridos, como eles aguentaram que os nossos meninos cresceram todos. Bem, e então, voltando, então nossa morada sempre foi aqui em Queluz, mas no início fomos sempre para a parede. E foi o convite de pastor Tomi, que ele disse, Yuri, é tão longe, tantos ucranianos estão cá à volta, por que vocês vão para longe? E realmente, o pastor Tomi que convidou a começar cultos cá em Queluz. Foi assim. Obrigada. Ok, senhora. Então, por falarmos aqui no nosso querido pastor Tomi, eu vou pedir à irmã que nos conte o milagre que aconteceu na sua vida quando esteve muito doente, não é? O pastor Tomi fez-lhe uma visita, não é? Quando estava hospitalizada. O que é que aconteceu a seguir a essa visita? O que é que o pastor Tomi lhe disse? E qual foi o milagre que aconteceu, passado algum tempo? Sabe, eu não gosto muito de falar da minha saúde. Eu, quando estou a ver pessoas dizer, mas por que eu tenho isso e aquilo e não sei o quê, eu digo, eu também pergunto a Deus, porquê? Deus, porquê que tu me dás saúde que eu tenho? Eu não mereço. Eu precisava de ser castigada desde minha primeira mentira com 4 ou 5 anos, mas eu até agora estou cá. Por que és tão misericordioso comigo? Por isso, sabe, pode ser que isto é um pouco incorreto, mas eu acho assim, que meu corpo é a caixinha onde se guarda a minha alma durante a minha vida aqui na Terra. Por isso, nunca podemos dar mais valor à caixinha mais do que aquele tesouro, por calma, em olhos da Senhora, realmente é um tesouro. Por isso, eu, desde que a minha irmã está cá e sabe que eu sempre não fui de grande saúde, desde pequena. Além de ser criança, a primeira criança, sempre tinha várias doenças, já tinha 15 cirurgias com anestesia geral, já foi paralisada por causa de um medicamento errado, já tinha muita coisa, mas estou cá, graças a Deus. E eu digo ao meu marido, rapaz, não sonhas que eu vou morrer e vais casar com uma rapariga nova, nem penses. Pois é. É verdade. Só agora estamos a conhecer a outra faceta aqui. Pois é. Em português isto é assim, mulher doente e mulher para sempre, não é? Pois é. Eu tinha vários milagres. Conto só uma pequena coisa sobre a minha Mariana. Aquele segundo rapaz que morreu dentro de mim com 7 meses e meio, ele, depois de uma semana, nem para lá nem para cá, eu não saí, como tantos provocaram a parto e depois disseram-me que o meu útero apodreceu de tal maneira que a médica disse, deixamos o seu útero tão fininho, parece papel. Nos próximos 8 anos, nunca, nem pense que vai ter filhos. E se, valha-nos Deus, consegue engravidar durante este tempo, criança, certeza absoluta que não vai ser capaz de viver. Para saber porque... Pronto. E eu, depois de perder este bebê, converti-me e queria tanto ter uma menina, que digo, Senhor, eu quero tanto ter uma menina, uma linda menina. O meu Bogdan foi muito calminho. E eu digo, pode ser que ela fique chorona, mas quero uma menina.
E essa linda menina. Pronto. E eu... nem passou meio ano e eu fiquei grávida com Mariana. E eu, desde o primeiro dia, sabia que tenho uma menina. Desde o primeiro dia. Mas eu estava a esconder minha gravidez diante dos pais, porque primeiro eu tinha sepsis, não sei se sepsis ou como. Estava 1 mês e meio depois de Bogdan, entre vida e morte. Voltei para casa, o meu Bogdan já era bebezinho com 1 mês e meio. Pensava que já disseram, pronto, família pode vir para o hospital para ver, porque ela já não dura mais do que 1 semana. Eu estou cá, eu digo. Depois aquela complicação depois de perder tal bebê. E eu, pronto, até meio ano, eu escondia para não dizer aos pais. E uma vez meu pai disse, pois, engordaste bastante. Pronto. E pronto, tinha que dizer. Eu lembro até agora, o meu pai levou uma pomada de dor de cabeça, estava assim, esfregar, mas pronto, fez assim e saiu. E nasceu minha Mariana, graças a Deus, saudável, nada aconteceu, nada mal. E quando minha Mariana tinha por volta de 8 meses, apareceu uma coisa muito, muito esquisita com Mariana. Ela começava a chorar e depois fez assim... E ficava toda roxa e ia morrer, toda esticadinha, e estava a morrer nas minhas mãos. Isso não é exagero, porque realmente dizem que bloqueava um centro respiratório e ela mesmo morria por falta de ar. E isto acontecia tantas vezes que... Pronto, primeiro meu marido salvava a Mariana, depois a mim, porque eu também desmaiava depois. E uma vez ela ficou com minha mãe, e a mãe disse, aconteceu isto, e ela disse, nunca mais, nem pensar, se a criança vai morrer, não, nem pensar. E eu uma vez... não encontrava aquela passagem bíblica no capítulo 5 da carta do Tiago. Encontrei aquele, se alguém está doente, tem que chamar pastores, não sei como é em português, e fazer uma oração. E digo para o meu marido, olha, estás a ver o que é que está escrito? Isso para a nossa Mariana. Ele disse, não sei, pode ser que isto para casos mais fáceis, e ela tem um caso muito difícil. Mas eu digo, não, está escrito que tipo de casos? Está escrito, se alguém está doente. Pronto, se tu tens esta fé, eu chamo os pastores. Ele chamou 5 pastores, fizeram oração, e desde lá, porque nós até, pronto, provocamos para ela chorar. E ela começou a chorar e nunca mais aconteceu aquilo, nunca mais. Eu digo, até no nascimento de Mariana, e até isto, eu tinha tantos milagres na minha vida. Eu não quero dizer que saúde é tudo, não. Aqui tem importância, mas saúde não é tudo. Mas também Deus mostra-nos o seu poder, a sua glória, também nos milagres. E eu quando... Depois de o meu filho, eu tinha por volta de 50 transfusões de sangue, porque deram-me, nós chamamos eritrocitos lavados. Pronto, precisávamos 10 pessoas só para fazer uma única transfusão. Pronto, e alguém na altura ofereceu-me hepatite C. Naquela altura não se... Pronto... Não se verificava tal rigorosamente como agora. Pronto. E eu estava muitos anos com aquilo sem saber. E quando eu, já cá em Portugal, descobri que já apareceram células de cancro, fizeram uma biópsia e estava a fazer um tratamento, e a médica logo avisou,
vai ficar enjoada, vai ter depressões. Eu digo, eu e depressão? Não. Nem pensar. Mas depois entrei naquela fase bem difícil, quando eu estava o dia inteiro na sala. Mariana, mãe, o que é que vamos comer? Fecha a porta, filha. Mãe, o que é que podemos fazer? Largue-me, deixe-me em paz. E de pastor, além daquilo que tenho, aparece mais coisas, organismo mais fraco. Isso não pode ser. Ele disse, neste domingo vamos fazer uma oração forte na igreja. Eu não sei como que isto aconteceu, mas aconteceu. Depois da oração, eu até estava a confirmar, fui para um laboratório, depois para mais um. Nada. Pronto, desapareceu tudo. E estou cá até agora, graças a Deus. E pronto, graças a Deus. Bem, irmã, pouco me resta aqui dizer mais, porque realmente a sua vida também é uma inspiração para nós. Realmente tem tido muitas histórias na sua vida onde Deus tem expressado o seu poder, o seu cuidado, a sua bondade. Ou seja, a irmã já pôde experimentar que foi conduzida a águas tranquilas e conseguiu descansar em pastos verdejantes, não é? E, portanto, a irmã pode afirmar que a bondade e o amor de Deus a têm acompanhado ao longo da sua vida, não é? E que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, não é? E realmente, com o testemunho da nossa irmã, podemos aprender que Deus conhece as nossas lutas, preocupa-se connosco e dá-nos coragem e força para as enfrentar. Posso dizer mais uma o que você história? Quiser. Muito breve. A maioria conhece aquele caso como nosso irmão Boris, que já faleceu, passou para outro lado, não digo, partiu para a senhora, exatamente. E tantas vezes eu estava com o meu irmão e tantas vezes voltava das urgências às 5, às 5:30 de manhã, passamos a noite toda. E isto também para mim é milagre. E às 8 eu tinha que já acordar e ir trabalhar às horas, quem sabe, é uma coisa bem dura. E eu digo, Senhor, vou dormir 2 horas ou 3 horas. E eu digo, Senhor, eu não sei como que vou trabalhar hoje 8 horas, mas Tu é Deus Sabaoth. Tu és Deus, em ucraniano diz, Tu, Deus das forças, das todas as forças. Dá-me nadinha da Tua força, porque eu não sei como aguento este dia. E, sabe, eu trabalhando digo, ainda está quase tudo pronto, ainda falta meia hora. E Deus mostrava a Sua força de tal maneira que isto não é só nas nossas doenças, também nas nossas fraquezas. E eu não digo que sempre é fácil, porque ser esposa de pastor é uma coisa bem difícil, porque tudo que acontece na igreja também passa pelo meu coração. E quem sabe que raramente pessoas vão para dizer para o pastor, quero partilhar consigo alegria. Raramente. Pois é. Normalmente tenho tal problema, tal doença, ou tristeza, ou problemas na família, etc. Por isso, tudo isto também passa, não é só por coração do pastor, há também por coração de esposa de pastor. E às vezes eu estou a pensar, Senhor, eu não aguento mais. Eu aguento as minhas doenças, mas não, às vezes alguns problemas graves, eu digo, não aguento mais. Mas Deus dá forças. Por isso, tudo por Ele, para Ele e para Ele. É verdade. E terminamos em grande com esta...
com esta frase. Irmãs, muito obrigada mais uma vez. Vocês são uma bênção para nós, vidas altamente inspiradoras. Eu creio que nós vamos sair daqui hoje altamente abençoadas e inspiradas com estas histórias. Muito obrigada de coração.